O Instituto Rio Metrópole, ele foi pego agora em um baita caso de corrupção por uma operação, que é a operação, esqueci o nome da operação, eles dão sempre um nome muito edgy pra Operação operação. Carcará. Sei lá, algum nome assim, foi pego o Instituto Rio Metrópole. Isso é de suma importância para nós cariocas, para todo mundo do Rio de Janeiro. Eu vou falar para vocês sobre o que é o Instituto Rio Metrópole, do que se trata isso, assim. Isso é realmente uma das coisas. E assim, é impressionante como quase todas as pessoas com quem eu falo sobre o Rio de Janeiro, que sabem mais do Rio de Janeiro, elas às vezes nem conhecem, nem sabem o que é o Instituto Rio Metrópole. Isso para mim é um absurdo, assim. Eu conheço a iniciativa do Instituto Rio Metrópole desde que nasceu. Instituto o quê? Filha da puta. Era pra todo mundo estar completamente ciente do que tá rolando no Instituto Rio Metrópole. Ninguém sabe o que é. E agora, naturalmente, foi pego. Eu já sabia que eu era amigo de quem tava lá dentro. Foi pego agora num caso de. Quer dizer, não sabia da roubalheira, mas sabia que isso ia acabar acontecendo. Sejam bem-vindos a mais um Guanabara Connection. Mais uma vez eu tô aqui com o meu amigo Hudson. Boa tarde, João Pedro Garcia. Boa tarde. Hoje a gente vai falar do Instituto Rio Petrópolis, é isso? Instituto Rio Metroid. É um jogo, né? Rio Metroidvania. Esse jogo é pica, tá? É um Rio em 2D, um mapa gigante em 2D do Rio. Instituto Rio Metástase. Ai, mó esculacha essa porra. A porra do Instituto é muito O foda. Instituto Rio Metástase, né? Tem o nome de cada câncer, tem um nome, né? Sabe? Pezão. Bom, lê a notícia pra gente então, Hudson, primeiro. Aí depois Claro. eu explico o que é um instituto pra vocês entenderem um pouco melhor. Vai lá. Então vamos lá. Máquina de desviar dinheiro. Como o Rio Metrópole teria usado recursos de forma irregular e deixado de cumprir suas funções. A auditoria encontra irregularidades em 70% dos contratos do Instituto. Em 2016, a Câmara Metropolitana de Integração Governamental mantinha um monitoramento por drone do Arco Metropolitano. Não. Beleza, esse primeiro parágrafo ele tá falando basicamente o seguinte. Antes do Instituto Rio Metrópole, você tinha o Instituto Câmara Metropolitana. Então eu vou explicar pra vocês já qual é a diferença entre os dois. E aí ele tá citando que durante a Câmara Metropolitana você tinha um supervisionamento por drone pra ver tudo que tava irregular e não. Aí, quando veio o Instituto Isso Rio em Metrópole, 2016? meio que acabou e tal, mas é besteira. Passa pra baixo. Tá. Vê o próximo parágrafo. Não, sobe um pouquinho. Parágrafo, eu falei. Aí. Ao assumir interinamente a autarquia no início deste mês, após a prisão de 6 integrantes da cúpula do órgão sob suspeita de desvio de recursos públicos, o delegado Roberto Leão fez um diagnóstico. 70% dos contratos analisados até agora apresentam irregularidades. Beleza, aí depois, o Rio Metrópole fugiu totalmente da sua missão de promover o intercâmbio entre prefeituras e Estado, realizando melhorias urbanas nas cidades da região metropolitana. Nos últimos 3 anos, pelo menos, os acusados que estiveram à frente da autarquia e usaram como um entreposto de desvio de dinheiro público. Usaram como um entreposto, né? Conforme apontam as investigações, afirmou Leão, que também é secretário do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, do Estado do Rio. Essa investigação aqui é do Ministério Público? É. Tá, desce aí. É do estadual? Ou do MPF? Eu achei legal chamar a parada de autarquia, parece... É porque é uma autarquia, eu vou explicar já. É porque de fato é, só que é uma assim... autarquia federal, Sempre que alguém estadual. fala em autarquia, o nego pensa em, sei lá, Game of Thrones, sabe? Pensa o nome de alguma parada que rolar lá. Contratos auditados. O número por si só justifica submeter à revisão a totalidade das contratações. Não, tudo bem, porque explodiu o número de contratos nos últimos tempos. Mas desce aí. Eu queria... Porque ele não tá falando da porra do desvio. Qual é a... parte das contas d'água, tudo bem, o Instituto Metrópole recebia parte de obras locais, beleza, virou executivo, desce. Aí, desvio. Porra, mas demorou pra caralho pra chegar na porra do parágrafo que importa? Cara, mais da metade do texto. Porra, eles são foda esses... Eles encerram os outros. Vai ler essa porra. Uma operação do Ministério Público do Rio no último dia 9 prendeu 6 integrantes da cúpula do Instituto Rio Metrópole, acusados de integrar uma organização criminosa que teria transformado a autarquia estadual em uma engrenagem de desvio de verbas públicas. De acordo com a denúncia, a quadrilha movimentou 86,28 milhões entre julho de 22 e maio deste ano. Valores retirados de contratos firmados pelo próprio órgão. Um dos presos, o então presidente do Instituto, Davi Perini Vermelho, o Didê, gostei do apelido, é apontado pelo MPRJ como chefe do esquema. Pô, com esse apelido também, né? Ele autorizava contratações, assinava acordos e controlava os pagamentos que, mais tarde, seriam desviados. Outro acusado é o Maurício Silva Noplot. Será que eu pronunciei certo? Knoplot. Noplot. Dos Santos, que ocupava o cargo de diretor de planejamento do IRM. Ele tá dando os nomes, né?
Aí tem um monte de filha da puta. Tá, Ah, beleza, é isso. Tá, show. Cara, então. Tem que voltar a cena. Você tem que ficar ligado nisso. Aí, o que acontece, galera? Só pra vocês entenderem a importância disso aqui. No Brasil, começou um debate, já tem um bom tempo, sobre a conurbação que o Brasil sofre. Sofre, entre aspas, né? Que ocorre no Brasil. Que é basicamente o seguinte: conurbação é quando você tem um crescimento de cidades que não são da capital, que acabam se interligando de uma maneira assim, impossível de se desfazer, e ninguém quer que se desfaça, de outras cidades e da capital. De modo que vira um conglomerado único. Então, por exemplo, Nova Iguaçu, Caxias, ou sei lá, a Baixada Fluminense Baixada toda, Fluminense de maneira praticamente. geral, né? Mesquita, Nilópolis, Juscelina é um bairro, eu acho que não é uma cidade, não é um município. E aquilo cria um conglomerado que é indissociável, em vários sentidos, faz parte de uma espécie de mesma massa que a capital. Em São Paulo acontece isso também, né? Acontece muito em São Paulo isso. E isso acabou fazendo com que nós tivéssemos o modelo municípios e estados, como dois entes federativos que ficam se comunicando, se tornasse insuficiente. Você precisava de uma autoridade que visse isso como um bloco unificado e conseguisse dar soluções de transporte, de mobilidade, de obra, de iniciativa de desenvolvimento, que considerasse esse conglomerado, essa mancha urbana. Tá? Isso é um debate, acontece há muito tempo. A questão foi levada para o Supremo, se não me engano, lá por 2013, se não me engano, o Supremo declarou constitucional, e a partir daí nasceram institutos metropolitanos, ou seja, autoridades que cuidam da região metropolitana. Isso aconteceu em São Paulo, se não me engano, e no Rio de Janeiro, com o Instituto Rio Metrópole. Então, o Instituto Rio Metrópole cuida da região metropolitana, é uma autarquia, ou seja, ela tem uma certa independência. Só que, claro, a estrutura corporativa, né, a estrutura como é que fala? A estrutura, a governança corporativa, se não me engano, é o governador que indica o presidente do IRM, tá? Apesar de ser uma instituição, a princípio, independente, ok? E quando nasceu o IRM, tinha dois amigos meus que estavam no IRM e fizeram um belíssimo trabalho. O Bernardo Santoro, um grande abraço aí pro Bernardo Santoro, muito querido, muito bom. E o Douglas Estevam. Douglas Estevam também, um gigante. Tá? Foram principais responsáveis pela privatização da SEDAI. Não sei se vocês sabem, mas a SEDAI, a venda da SEDAI, ela foi feita pelo Instituto Rio Metrópole. O Instituto Rio Metrópole cuidou. A venda, né, a privatização, a venda da SEDAI, ela foi feita com contrapartidas contratuais de universalização do saneamento básico no Rio de Janeiro. Então, as empresas que compraram a SEDAI, elas tinham que universalizar, tem um prazo contratual, não sei exatamente até que ano vai, que elas têm para universalizar, senão elas perdem o direito. Né? Tem que ver todos os detalhes da causa do contrato. O dinheiro da venda da SEDAI veio para o IRM, para o IRM tocar os projetos. E o IRM tinha uma cultura muito interessante. Eles criaram 2 tomos do Plano de Desenvolvimento Estratégico Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, PEDUI. Tá? Eles estão abertos aí. Mostra pra galera, o Hudson, abre o Chrome. Lá tem 2 PDFs. Ó, cadê? Isso, abre aí, mostra pra galera. Eu tenho esses 2 tomos aqui, eu li tudo, tá? Li tudo. Plano de Estratégia de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Esse é o tomo 2, né? 2. Bota lá no da direita. Isso. Aí vai lá, desce um pouquinho aí, mostra pra galera. Aí. Tem a galera, a Câmara Metropolitana, desce. Cuidado que você tá mexendo muito coisa, vai balançar aqui. Consórcio, não sei o quê, Conselho Executivo, a galera, Conselho Estadual. Vai. Caraca, é muita coisa, hein? Região Metropolitana do Rio. Sobe. Não tem apresentação. Sobe, não tem um sumário. O sumário é o que a gente estava vendo. Tava várias páginas. No nome, sumário. Aí tem aí o quê? Introdução, o que mais? Dá um zoomzinho. Não, só arrastar o dedo assim. Isso. Aí começa com a região metropolitana do Rio de Janeiro, com a caracterização e contexto histórico. Região metropolitana do Rio de Janeiro, retomada do planejamento metropolitano. Então, quer dizer, a ideia da IRM era resgatar a ideia de um planejamento metropolitano. Eu perdi o vídeo, mas tinha um vídeo de apresentação do IRM que era maneiraço.
Mas não deixaram upado no YouTube nem nenhum canal assim, não? No YouTube deles não está. Tinha um site deles que saiu do ar também, né? Plano estratégico de desenvolvimento urbano integrado, aí metodologia, participação, comunicação, diagnóstico e tal. Eles fizeram um plano enorme. São 2 tomos, tá? Quer que mostre outro tomo? Não, pode tirar, já foi. Claro, existem vários problemas nesse plano, tá? Um deles é que entre os participantes tem muitos arquitetos e urbanistas e poucos economistas. Obviamente, isso é um baita problema. Mas, cara, foi uma baita iniciativa, sabe? 2 livros gigantes, 2 tomos grandes só de planejamento e desenvolvimento urbano integrado do Rio. E a coisa veio com uma iniciativa boa, veio muito bem. Tinham 2 pessoas monstruosas lá na equipe, a equipe era boa, eles fizeram um baita trabalho na venda da SEDAI, que foi muito bom. A estratégia era muito boa. Você vende um negócio, você recebe bilhões, e com esses bilhões você toca os planos de desenvolvimento. Nada foi tocado. Nada foi tocado. Quando trocou, se não me engano, em 2022, quando teve a reeleição lá do coisa, eu já sabia que ia dar merda, né? Eu falei com meus amigos saíram, o Bernardo saiu, o Douglas saiu. Eu falei, o que aconteceu e tal? O Douglas é um cara que pesquisa a universalização do saneamento, as questões relacionadas ao saneamento básico do ponto de vista jurídico. É um monstro. Douglas Estevam é um monstro, tá? Eu quero trazê-lo aqui pra gente conversar um pouco no programa. É um grandíssimo amigo meu, muito bom. E sabe, quando essas pessoas saíram, sem nenhum motivo aparente, eu já sabia que ia dar merda. Quer dizer, começou a entrar dinheiro, né? É claro que os filhos da puta vão se aproveitar. Não deu outra. Agora, o IRM está sendo investigado por ser um centro operacional ali de divide dinheiro. Óbvio, né? Você imagina, uma autarquia metropolitana, você passou a partir de 2024, de 22, eu acho, passou a ter, ela também, por uma lei complementar, passou a ter autoridade para executar, tá? Então fazer intervenções em obras públicas, coisas assim. Adquiriu um certo poder, uma certa posição. E é isso. E aí tem uma outra notícia aí, abre aí, que é que eles encontraram dentro da sede do IRM uma cama de casal, como se fosse um hotel, como se fosse Aí, olha só, mostra aí pra galera. Olha que bagulho bizarro. Investigação sobre roubalheira no Rio Metrópole descobre quarto com cama de casal, frigobar e TV. Televisão, olha que maneiro. Cara. Vai, desce aí. Quem era? Era de quem? Eu acho que era do presidente. O presidente era esse calvo aqui? Eu acho que era, lê. Caraca, essa camisa apertadinha? Vai tomando. Cara, todo mundo faz essa combinação, né? Porra. Azul com bege. Esse todo mundo cara acha isso bom. Esse cara tá tentando sensualizar, cara, numa fase da vida que não se sensualiza mais. Será que ele tá tentando sensualizar mesmo? Pô, o cara, a roupa inteira desse cara é apertada, cara. Vai, desce aí. Operação Ouroboros, muito foda. Caraca, isso não foi maneiro, hein? Não foi do MBL, não. Operação, caralho. Fraude de licitação, piriri pororó. Aí, desce. Pois bem, primeiro, como é que é? Pois bem, próximo ao gabinete do então presidente do IRM, Davi Perini Vermelho, conhecido como Didê, preso durante a operação, tinha uma sala com uma cama de casal, frigobar e TV, um ambiente propício, digamos, para um bom descanso ou, quem sabe lá, alguma saliência. Cara, isso aqui é realmente um texto do jornal, cara? Olha que filha da puta, cara. Troca a cena aí. Olha que filha da puta. Cara, galera, isso é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça sempre. A gente não pode perdoar esses caras. A gente não pode perdoar qualquer um que tenha se aproveitado do sonho de um Rio de Janeiro grandioso e tenha usado pra essa merda. Olha o que eles fizeram, cara. Olha isso, um spa. Quer dizer, usa o Instituto Rio Metrópole não só como forma de lavar dinheiro, né, como forma de desviar grana, mas aí tem lá um quartinho com frigobar, com cama de casal, pra ele ficar tega lá, né, na dele, né, Quanto desse dinheiro não foi parar no bolso de grandes profissionais aí, né? Uma coisa de rei. Sabe? Olha que filha da puta. Isso é a mentalidade. Eu acho que nem de rei, né? O rei pelo menos tinha a decência de ter as concubinas dele. Nós falamos pessoas interessadas. Nós já falamos isso em algum programa aqui, mas é importante repetir. Cara, você vê,
O grande problema às vezes a gente fala de corrupção e tal, não sei o quê, e existe sim uma histeria moral em relação à corrupção. Não é que corrupção seja errado, não seja errado, perdão. É absolutamente errado, absolutamente antiético, absolutamente imoral, tá? Mas, obviamente, a corrupção é um problema muito menor do que, sei lá, por exemplo, você criar um projeto de aparelhamento do Estado como um todo para servir um projeto de poder, como o PT fez. Evidentemente, a corrupção em si é um problema menor do que esse. Ou ainda problemas de incompetência, né? O exemplo que você sempre usa do preço dos barris da Petrobras ter sido pior do que o petróleo. A incompetência frequentemente é muito mais danosa do que a corrupção. Só que a questão da corrupção aqui para nós, ela adquire uma outra faceta, porque assim, é uma corrupção com motivações mesquinhas. Quer dizer, não é que a motivação torne a corrupção justificável, mas ela pode tornar infinitamente pior. Quer dizer, os caras pegam um instituto que faz um trabalho gigante, que faz um trabalho absolutamente essencial para o Rio de Janeiro, que tinha como objetivo universalizar o saneamento básico, mas muito mais do que isso, né, de realmente desenvolver a região metropolitana do Rio, integrar, fazer mobilidade, fazer com que a galera que mora na Baixada, porra, trabalhe muito melhor, ganhe muito mais dinheiro, funcione muito melhor, seja tudo muito mais bonito, muito mais limpo, muito mais legal, muito mais regular, que a coisa conseguisse prosperar, que as pessoas conseguissem ver esperança, que as coisas começassem a florescer, que a economia começasse a florescer, que o ambiente urbano não fosse degradado, destruído. Quer dizer, uma coisa que nasce com propósito, nasce com nomes maravilhosos e se aparelha disso pra quê? Pra botar um dinheirinho no bolso, pra ir pra um iate, comer mulher, pra ter seu quartinho lá. Qual é, cara? Assim, não existe nada na nossa cabeça que não seja um desejo quase obsessivo por tornar o Rio de Janeiro a capital das Américas. Rio de Janeiro tem que ser maior que Washington, tem que ser maior que Nova York, tem que ser maior que a Cidade do México, tem que ser maior que tudo. O Rio de Janeiro, eu não tô falando nem do Brasil, que obviamente tem que ser melhor, em muitos sentidos já é. Né? Não do que Estados Unidos, né? Mas talvez, sei lá, América Latina. Mas que o Rio de Janeiro, em específico, seja maior que todos os lugares da América. É um desejo obsessivo nosso. É uma fissura que nós temos. E é uma coisa que tem que acontecer. E vai acontecer, ponto final. Vai acontecer. É uma coisa que a gente vai fazer. Qualquer um que se aproveita dos recursos e da estrutura do estado do Rio de Janeiro para gozar de privilégiozinho, botar um dinheirinho no bolso, se dar um pouco melhor, comprar imóvel. Cara, esses caras são inimigos número 1. Inimigos número 1. Talvez eles sejam inimigos ainda mais inimigos, inimigos ainda piores. A gente talvez tenha que tratá-los com ainda mais veemência do que, por exemplo, o traficante. Sem dúvida. É claro, virou um discurso meio clichê esse negócio de tipo assim, vocês querem ir lá e fazer não sei o que na favela, mas o cara que tá lá engravatado em Brasília, ele que é o culpado, não sei o que, um discurso merda, né? Um discurso horroroso, que, primeiro, uma coisa não exclui a outra de modo algum. Segundo, que são problemas que estão em dimensões, vamos dizer, suponha-se que seja realmente uma mesma estrutura de problemas. São diferentes camadas do problema, você tem que atacar todas essas camadas. Tipo, porque pô, esse pessoal, às vezes, eles estão longe do problema, eles não têm dimensão, né? Que é óbvio que o político te roubando, te tornando mais pobre no fim do mês é uma merda, mas ter um maluco na tua rua com um fuzil também é um problema, às vezes, mais urgente, sabe? Não, é claro, e a coisa no Rio de Janeiro adquire um ponto que, assim, em muitos sentidos, o problema começa do tráfico. Né? É claro que você precisa de toda uma rede de cooperação, inclusive institucional, para que o tráfico funcione. Beleza. Mas ao ponto em que nós estamos, a coisa nem parte da estrutura institucional. Parte mesmo do tráfico, dos QGs, dos centros de operação, da Penha, né, do Comando Vermelho, das facções. E a partir daí existem as necessidades institucionais que eles têm e eles vão atrás dessas necessidades institucionais. Então, em muitos sentidos, sim, é preciso acabar, em primeiro lugar, com o tráfico de... Mas, assim... Acabar com a base, né? Mas assim, a questão aqui não é nem essa, assim. Acho que essas questões podem até ser entendidas de maneira separada, assim. Porque aquela coisa que o Nosso Senhor fala, a quem muito é dado, muito será cobrado. É isso que ele fala, né? É porque tem duas passagens. Tem uma passagem que o Nosso Senhor fala que aquele que tem ainda mais será dado, e aquele que não tem ainda mais será tirado. E tem aquela outra que ele fala que
quem tem muito vai ser cobrado mais, né? Ele falou que não sobra nada pro Beta, é isso mesmo? Nossa, senhor falou que não sobra nada pro Beta. E não vai sobrar nada pra esses caras. Esses caras são os filhos da puta, de marca maior. Eles são assim, eles são o pior lixo, a pior escória que existe. Assim, a gente tem que chegar num ponto de consciência política no Rio de Janeiro, em que, assim, temas de corrupção que não são de projeção nacional sejam ainda mais odiados, ainda mais motivo de revolta do que corrupções a nível de projeção nacional. Por exemplo, eu, João Pedro, fico muito mais puto com esses caras que eu fico puto até com o caso do Vorcaro. Tudo bem que o caso do Vorcaro tem uma questão até com a Rio Previdência também. Quer dizer, esse filho da puta, ele esculachou tudo de tal maneira que até no Rio de Janeiro ele fudeu as paradas ali do Rio Previdência, colocando um monte de ativo queimado pra Rio Previdência comprar. Tá, então, ok. Então ele acaba sendo um caso muito específico. Mas assim... Mas o foco dele era Minas e Brasília, né, cara? Era Minas e Brasília, exatamente. Agora, o cara pegar o Instituto Rio Metrópole, um instituto que cuida do desenvolvimento integrado do Rio de Janeiro, e trair a função pela qual ele foi colocado lá, ou melhor, na verdade, o próprio cara que indicou traiu, né? Porque provavelmente ele já entrou lá já com esse objetivo de fazer o esqueminha dele. Esse daí, meu irmão, assim, é papo da gente meter-lhe a porrada no cara em praça pública. Do cara, a polícia nem conseguir conduzir ele e nós, e assim, a população. Eu tô falando de nós, jovens, cariocas, nos organizarmos. A gente tem que fazer manifestação pra essa porra. A gente tem que quebrar tudo. Quebrar tudo. A gente tem que quebrar tudo. Eu tô falando de invadir o Palácio Guanabara. Eu tô falando de... Cara, isso, assim, tem que ser uma coisa que não pode acontecer nunca mais. O cara pensar assim, caralho, se eu mexer com essa grana aqui do Estado do Rio Metrópole, que eu mexer com essa grana aqui do Estado do Rio de Janeiro, a população carioca, quer dizer, esse movimento organizado do Rio de Janeiro vai me fuder. Tem que ser assim, cara. Por quê? Você vê, agora você tem o Ricardo Couto, que tá nessa posição interina no governo do Estado. E aí você tem agora o delegado lá, que tá como... Qual o nome dele? Esqueci o nome dele. O delegado que tá na presidência do Instituto Metrópole por enquanto. Eu até, quando eu gravei Quantum lá, a gente até comentou um pouco sobre o Ricardo Couto, que é uma coisa assim, beleza, maneiro, tem um cara lá, ele tá meio que tá fazendo uma limpa e tal, mas assim, a responsabilidade não tá neles. A gente não pode deixar que a Polícia Federal, né, no caso não sei se ele é delegado da Polícia Civil Federal, mas whatever, polícia, ou que o Ministério Público, ou mesmo que, sei lá, quem mais que tá envolvido nessa parada, ou o Judiciário, no caso do Ricardo Couto, né, que eu citei, eles não podem ser os protagonistas disso. E não podem ser por inúmeros motivos. Entre eles, talvez o mais importante do ponto de vista da política, em alguma medida identitária que a gente faz, é que assim, nós somos o único vetor de mudança possível no Rio de Janeiro. Nós somos porque nós fomos criados com referências paralelas. Nossas dores, insatisfações, desejos e aspirações não tem nada a ver com os dessas corporações. Seja a Polícia Federal, seja o Judiciário, seja o Ministério Público, seja os órgãos executivos, né, a classe política. Só nós temos esse desejo obsessivo de fazer o Rio de Janeiro se tornar a capital das Américas. Rio de Janeiro é para ser a capital das Américas. É coisa que só tá na nossa cabeça. Isso não tá na cabeça de um Ricardo Couto. Isso não tá na cabeça de um delegado da Polícia Civil. Os interesses deles são outros. Eu nem tô dizendo que são interesses escusos, tá? Podem ser até interesses muito bons. Né? Eu, assim, confesso que eu duvido um pouco de não haver interesses, digamos assim, em certa medida pessoais ali em todos eles. A gente sabe, por exemplo, que o Ricardo Couto tá cavando uma vaga pro TJ. Então, quer dizer, o cara tá fazendo uma parada que ele sabe que vai ser popular e que ele sabe que em certa medida é necessária, tentando pivotar ali pra carreira dele. Nós não estamos nem aí pra carreira. Quer dizer, não estamos nem aí. A carreira é absolutamente importante, tem que funcionar. Mas, quer dizer, não independente de qualquer coisa. Se a gente tiver que sacrificar a carreira pra fazer a parada funcionar, a gente vai sacrificar, mas é uma coisa que só tá na nossa cabeça. Nós, vocês que estão assistindo. A gente não pode delegar essa responsabilidade para eles. E aqui já vai ter um esporro. É um absurdo que vocês, cariocas, principalmente, volto a dizer, jovens cariocas politizados, que inclusive estão assistindo isso aqui,
e que se engajam no partido Missão Embed, é um absurdo vocês não sabem o que é o IRM. É um absurdo que vocês não estejam acompanhando o que é o IRM, uma das iniciativas mais importantes dos últimos 10 anos do Rio de Janeiro. É um absurdo que vocês não deem uma palavra sobre o que é IRM. É um absurdo que vocês não estejam absolutamente putos com o que está acontecendo aqui. É um absurdo que eu esteja falando disso sozinho. É um absurdo. Se vocês não conhecem os órgãos do Estado do Rio de Janeiro, o aparato institucional do Rio de Janeiro, vocês não conhecem o que está realmente acontecendo do ponto de vista executivo. Eu estou falando do que está acontecendo do ponto de vista de articulação política, porque isso é um baita problema. As pessoas que começam a se envolver com política, elas rapidamente têm essa ideia de que política é... Ah, não, tal pessoa se aliou com tal pessoa tá cavando a vaga em tal lugar para aprovar o projeto de lei, elas foram lá e articularam com tal coisa, vai nomear o cargo para cá e para lá e vai ter eleição, que no fundo não passa de um monte de fofoca sobre política. E as pessoas acham que política é isso. São essas articulações, né, que você acaba sabendo de uma informação antes dos outros, né, de alguém, quem vai ser eleito, quem não vai, que é uma espécie de... a dinâmica um pouco da política eleitoral, no fundo, que se expande, que se estende para full time da política. Quer dizer, quando a pessoa começa a acompanhar e se preocupar com política, especialmente, por exemplo, política regional, nesse caso, política do Rio de Janeiro, ela facilmente entra nessa armadilha de achar que acompanhar a política, estar por dentro e lutar politicamente, significa você acompanhar as fofocas das dinâmicas de poder e das dinâmicas eleitorais. Isso é uma partezinha da política. Agora, quais são as instituições dentro do Estado? Como elas estão sendo tocadas? Por exemplo, vocês têm acompanhado as últimas portarias, os contratos, por exemplo, que têm sido licitados, né? Os contratos de licitações. Você tem acompanhado o que tem feito? O Instituto Pereira Passos, por exemplo, da Prefeitura, você tem acompanhado o que o Instituto Pereira Passos tem feito? Vocês leram o plano diretor que saiu, o último? Você sabe quais foram as decisões do governo e da prefeitura em relação a como tocar, né, a dinâmica urbana? Por exemplo, a reforma recente que foi aprovada na Feira de São Cristóvão. Vocês sabem o que foi feito? Quanto isso é bom, quanto isso é ruim? Né? As associações de bairro, por exemplo. As associações de moradores, vocês conhecem, mapeiam? Os sindicatos, por exemplo, que ainda têm o poder. Vocês conhecem os sindicatos? Sabe o que eles estão fazendo? Assim, existe um vácuo enorme dentro da nossa consciência política em relação a entender como esses polos, como essas instituições de poder, que são instituições executivas, propositivas, realizadoras, né, executivas de executar, estão se movimentando, o que elas estão fazendo. E isso é um problema, inclusive, porque uma vez que se entra no poder, por que tanta gente que entra no poder acaba se fudendo? Porque elas não mapeiam essas estruturas de poder e elas não sabem como elas funcionam. Então elas chegam lá e não sabem o que fazer. Quais são os cargos que tem, né? O que cada cargo faz ali, como fazer o negócio continuar funcionando, o que tem que ajustar. A boa parte do sucesso, né, talvez 90% do sucesso do PSDB e PT vinha do fato de que eles sabiam como administrar os fundos de pensão, cara. Eles sabiam como é que funcionavam os fundos de pensão. Então não é uma coisa simples. Né? Como é que se dão os processos de fundos de pensão? Como é que se faz os fundos? Quais são os processos necessários para você alocar a verba em XYZ ativos? Quais são os cargos? Quais são as diretorias, as hierarquias? Quais que são a nomeação do presidente? Quais são a nomeação do ministro? Quais são as secretarias envolvidas? Né? O que cada um faz? É o que? Por despacho, por portaria? Quais são os instrumentos legais que envolvem cada um desses órgãos? Vocês não sabem disso. E vocês tinham que estar acompanhando isso. O único que eu vejo acompanhar de fato isso sou eu. E não sou o melhor. Não sei como é que funciona todas essas coisas e tal. Né? 100% precisa de gente que realmente domine a estrutura institucional. Inclusive, porque só se consegue propor mudança na estrutura. Veja, até aqui eu estou falando só de preenchimento da institucionalidade. Né, de você entrar lá, preenchê-la, né, acompanhar o que ela está fazendo, preenchê-la e redirecionar. Não, acho que, as reformas urbanas do Instituto Pereira Passos não deviam ir por esse lado, deviam ir por esse aqui, e para eu sair dessa direção e ir para aquela direção, tem que fazer XYZ gestos e eu sei que vai para lá.
Isso aí é uma coisa, se chegar no poder e você direcionar a instituição pro seu lado. Isso você já não consegue fazer se você já não conheceu o funcionamento deles antes, inclusive conhecer as personalidades que estão chefiando esses institutos, essas instituições. Mas veja, para mudar a própria estrutura organizacional, aí mesmo que é impossível. Eu tenho a sensação que, assim, a maioria das pessoas que são envolvidas com política, eu via muito isso, a galera do bolsonarismo, e agora até com gente da missão, apesar de ser um pouquinho mais estudada a galera, é que eles sempre têm essa impressão de que uma vez que eles vão chegar no poder e ter a possibilidade de ocupar esses cargos e tal, eles vão redesenhar a parada do zero. Sabe? Exatamente. E sabe qual que é o problema disso? É o mesmo problema do debate lá sobre Constituição. Sempre que eu vejo alguém falando de mudar a Constituição, eu vejo que a grande maioria das pessoas que falam disso não entendem todos os mecanismos constitucionais que nós temos e o propósito que eles cumprem. Existem várias coisas que só funcionam no Brasil por conta de aparatos constitucionais que, uma vez tirados ou mudados de uma maneira errada, vão causar prejuízos enormes. Existem várias garantias de direitos, existem várias estruturas organizacionais que só são permitidas por conta da maneira como a Constituição é desenhada. E uma vez que você retira algumas dessas coisas, isso aqui tem que tirar, isso aqui é uma merda, não sei o quê. Caralho, calma aí. Ainda mais a Constituição, que é uma coisa extremamente sensível. Mas, para instituições de Estado, é a mesma coisa, né? É claro que talvez no nível de sensibilidade menor, mas é a mesma coisa. Quer dizer, você acha realmente que você vai chegar, você vai redesenhar a parada do zero? Primeiro que se você fizer isso, eu garanto que vai dar muita merda. Por quê? Ninguém entra no poder, ninguém entra num determinado momento da história de um Estado e, de certo modo, não dê continuidade ao que aconteceu antes dele. Você sempre está dando uma resposta ao que veio antes. Seja uma resposta de objeção, seja uma resposta de honrar, né, o que vem acontecendo, dar continuidade mesmo, seja um outro tipo de resposta. Você sempre está dando uma resposta. Se você não conhece como funcionava antes, você não sabe nem quais parafusos apertar, quais coisas mudar, quais alavancas puxar. E, veja só, porra, o que eu ia falar? Quando você pensa aí, eu acho até interessante comentar que às vezes o pessoal também não pensa o que é o day after, tipo... se a gente hoje fizesse a nova constituinte, aprovasse uma nova constituição linda e maravilhosa e soltasse ela no ar, cara, no dia seguinte, essas estruturas que acontecem aí dentro do Estado, essas instituições, elas estão todas lá. Elas não vão mudar no dia seguinte. Exato. Sabe? Né? Tipo, cara, você muda a Constituição, os advogados não vão todos voltar pra faculdade pra reestudá-la do zero, sabe? Você vê, ninguém conseguiu limpar ainda as estruturas dos ministérios de todos os cargos que o PT indicou. Tem coisa aí de 40 mil cargos, assim, ocupados por gente fiel ao partidão. E Bolsonaro, por exemplo, não tirou, e outras lideranças que entraram não tiraram, não é porque eles não quiseram. Né? Tudo bem, existe. A gente sabe que, por exemplo, o caso do governo Bolsonaro em particular sofre de um problema de eficiência e competência grave, ok. Mas mesmo assim, é um negócio que assim, você vai fundo, você vai tirar, você não consegue tirar tudo em 4 anos, você consegue tirar tudo em 8 anos. É muita gente, bicho. Assim, é preciso mapear quem são essas pessoas. Os nomes, os números, as estruturas. Inclusive porque muitas dessas pessoas, os servidores públicos, estão amparados por leis que vão fazer com que a gente fique pagando eles o resto da vida. Cara, é preciso ter uma consciência política mais malandra. Ideologia, edits, né? Símbolos e tal, tudo isso é maneiro pra caralho, tem que ter, e é o que garante, na verdade, o espírito da coisa. Mas assim, a galera que acompanha mesmo o que tá acontecendo. Por exemplo, me incomoda muito que você tem muito grupo de denúncia, não sei o que lá, para estratégia eleitoral. Mas e os grupos de denúncia full time? Não é de 4 em 4 anos aparece um grupo de denúncia ali articulando, não, gente que tá olhando e investigando realmente o que tá acontecendo. E eu não tô falando só de denúncia de corrupção, tô falando de denúncia de má gestão mesmo. Tô falando de denúncia de erro, assim, não está de acordo com o nosso ideal de Rio de Janeiro. Então a gente vai lá e expõe, falando isso é um absurdo, tem que ser diferente. Porque aí fica um monte de coisa acontecendo meio que debaixo dos panos.
que não é exatamente debaixo dos panos. Tudo tem publicação em diário oficial, por exemplo. Cadê um membro do Partido Missão para ficar lendo diário oficial todo dia, o dia inteiro? De tudo quando é acontecimento do Estado. Então, assim, vamos crescer um pouco e vamos dar. Vamos olhar para o que importa. O IRM é importância máxima, tá aí há 10 anos, porra. Nasceu em 2016, bicho. Só eu acompanho essa porra de perto. Eu, né? Sei lá, deve ter várias pessoas que acompanharam também, mas digo, pouquíssimas, né? Comparado às pessoas que ligam pra, sei lá. Cadê o autista que Escândalo da hiperfoco? rachadinha, por exemplo, que também é um absurdo, é ótimo que tenha a pessoa olhando, mas. Entende? Cadê o autista que hiperfoca em diário oficial, cara? Precisamos de um. Precisamos. Igual aqueles caras autistas em ônibus, os busólogos. Eu acho sensacional. Na verdade é muito importante, né, cara? Cara, Você falando busologia é assim. muito pica. Cara, eu fui pra São Paulo e o que mais me impressionou em São Paulo não foi o sistema metroviário. Todo mundo fala, não, porque o metrô de São Paulo e tal, não sei o quê. Cara, o metrô de São Paulo, tipo assim. Tem rato. O bom dele é que ele vai pra muitos lugares, né? Mas é seguro? É seguro, pelo que parece. Mas tem rato? Não sei, não vi. Mas ele vai pra muitos lugares. Pode ir pra cidades do interior, segundo me disseram, com o metrô. Beleza. Não, isso é verdade. Eu Só que, já assim, fui pra Osasco o de que metrô. acontece com ele é que ele é grande. Mas, assim, em termos de eficiência operacional, é igualzinho do Rio. O metrô chega de tanto em tanto tempo, para em todas as estações e tal, e beleza, você tem mais pontos de... Peraí, a eficiência é a mesma da do Rio? mais ou menos. Não tem muito como mudar o metrô em termos de eficiência. Então pode fechar o metrô de São Paulo, galera. Desistam, não deu pra O você. metrô do Rio não é ruim, não, em termos de... o metrô passa muito rápido, você não precisa ficar esperando um maior tempão, passa menos de 5 minutos passa metrô. A fim de semana demora bastante. Mas tem que demorar, né? Não tem tanto fluxo de passageiro no fim de semana. Pô, Eu claro acho que tem, grande cara. problema. Né? É quando mais nego vai pra praia, pô. Cara, funciona. O metrô do Rio funciona. Não, tô dizendo que não funciona, mas também não é tão ágil assim, né? Mas assim, o metrô é muito ágil, assim. Assim, eu moro na porta do metrô e esse é um dos luxos que eu tenho, por enquanto, né? E realmente, quando você tem na sua necessidade diária de ir para regiões que são próximas do metrô, o metrô quebra um galho do caralho, né? Não comparável com qualquer outra forma de transporte, né? Isso é um outro exemplo, o metrô. Eu vejo muita gente falando, reclamando do metrô, não sei o que lá. Mas, assim, vocês acompanham quais são as decisões da concessão do Metrô Rio? O que eles decidiram fazer? Quais investimentos eles decidiram fazer? Inclusive, pra gente dar respaldo público, pra dar projeção pública, pra falar, não, eles optaram por uma decisão errada, tem que ser... Tá, tudo bem, eu acho que, assim, existe uma parada meio mais republicana de que, assim, algumas coisas executivas, principalmente quando você entra nessa seara de obras, concessões, decisões administrativas, que assim, você não pode ficar levando pro público o tempo todo, porque o público muitas vezes não entende o que isso significa. Tudo bem, mas assim, cadê a nossa classe de especialistas, de gente foda, que vai ficar olhando essa porra, né? Quer dizer, você precisa de uma estrutura em que você tenha, ao invés de memeiros, você tenha observadores, os observadores passam relatórios e as pessoas competentes analisam e levam ou não pro público e fazem as intervenções políticas necessárias para que a coisa vá numa direção que a gente quer que vá. O metrô é um desses exemplos. E aí, quando aparece alguém que se importa com essas coisas, é sempre um autista. Vê aquele cara do Quero Metrô do Twitter. Inclusive, eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, me chama aí, vamos fazer pesquisa sobre o metrô na Casa Guanabara. O cara não me respondeu. É o cara que fica lá, ele fez um projeto lá de um metrô foda pra caralho, que vai até a puta que pariu, sei lá, se vai pra Petrópolis, não sei o quê. Nunca vai acontecer, não desse modo, não de uma hora para outra. Existem várias pequenas coisas no metrô que tem que ficar sendo acompanhadas, né? Como o vídeo que eu fiz lá sobre o aumento do LTV no metrô para gerar caixa, por exemplo. Isso é uma solução de quem acompanha de perto os números do metrô. Eu pego lá os relatórios do Metrô Rio, se não me engano são trimestrais, depois você tem o quarto trimestre que pega do ano todo, se não me engano. Pra você ver como é que estão sendo feitas as decisões, você vê, com a necessidade de caixa, não sei o quê, né? E nessa você pega um monte de irregularidades também. Novamente, a má gestão ela é muito mais grave do que a corrupção. Tá? Então, você vê, o caso do IRM. Beleza, tá tendo um desvio de 85 milhões aqui. 85 milhões nem é muito, se você parar pra pensar no volume de faturamento, né? Faturamento de grana que eles têm. É um absurdo completo e, como eu falei pra vocês, tem que dar uma resposta mais radical. Mas e quais foram as decisões do IRM nos últimos tempos, assim? Foram as mais eficientes possíveis? Elas vão na direção do que a gente quer pro Rio de Janeiro? Isso é mais relevante, isso é mais importante até do que o desvio, né? Então, tem que ter isso daí. Beleza? E aí?
Que mais tem? 40 minutos de programa? 40 tá bom, né? Bom. Bom, galera, é isso daí. IRM, precisamos ficar por dentro disso daí, precisamos ficar de olho. E, cara, vocês têm que ter mais consciência política em relação ao que está acontecendo nas instituições intermediárias. Né? Não dá para ficar brincando só de ideologia e mudar o estado do zero. Tem que entender como é que funciona a estrutura da institucionalidade carioca brasileira. Beleza? Pessoal, lembrando para vocês que se vocês gostam desse programa, vocês podem se inscrever no Paideia, que é o meu grupo fechado, tá? Que é pago, onde eu dou aulas semanais de maneira muito mais aprofundada sobre temas diversos, filosofia, política, literatura, economia, vida espiritual, várias coisas. O link está na descrição, esse link vai ser direcionado para o meu WhatsApp pessoal. Nesse WhatsApp eu vou poder te explicar tudo para que você ingresse, tá bom? Temos vinheta. Temos uma vinheta agora. Eu estreia. quero a opinião de vocês sobre essa vinheta, tá? Eu mesmo fiz com as minhas próprias mãos. Em 3, 2, 1, vá! Guanabara Connection.